Olá, amigos, olá, amigas do nosso Atividade. Estamos no ar a partir deste momento aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV. Nesta quinta-feira, 28 de outubro, uma data importante, Luiz Fernando Záquia, já que é hoje que se comemora o Dia do Funcionário Público. Nós sabemos que no Brasil o setor público ainda tem muita importância. E aquelas empresas e instituições públicas que são eficientes e eficazes recebem o respeito da população. Vamos falar sobre isso, naturalmente. Eu me referi ao Luiz Fernando Záquia, que está aqui, porque ele também é deputado federal, foi deputado estadual, né, Záquia? E ainda é um funcionário público da ponta e hoje é secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. E, naturalmente, que esse tipo de funcionário nos habilita a respeitar ainda mais o setor público, que já sabemos que são pessoas preparadas para o cargo que exercem, até porque nós somos, afinal de contas, aqueles que pagamos o trabalho dele, o trabalho que eles fazem em favor da sociedade. Vamos conversar a respeito desse assunto hoje, no Dia do Funcionário Público. Parabéns àqueles funcionários públicos que realmente vestem a camiseta e fazem por onde trazer o seu trabalho e devolver para a sociedade aquilo que a sociedade dá para eles. Bom, são 19 horas, exatamente 19 horas. Tem a temperatura aí, Govinato? Eu não peguei a temperatura. 25 graus. 25 graus centígrados a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre. O time está completo aqui hoje. Pela primeira vez, eu acho que em muitos anos, hoje o Internacional bate os gremistas na bancada. 3 colorados para 1 gremista. José Silva, que tu está aí, fazer o quê, né? De vez em quando acontece esse aborto da natureza, né? Eu tenho uma frase, me permite, do querido saudoso Ibsen Pinheiro, que dizia: a torcida do Internacional só não é maior na social do Grêmio. Bom, aqui o Luiz Fernando Záquia está aqui conosco, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, integrante da bancada aqui há muitos anos, né, que é um daqueles que qualifica esta bancada e que, eu sempre digo, um programa para ter quase 30 anos como tem uma atividade, é um programa consolidado, respeitável, né, no meio em que está, até pela longevidade, porque não é fácil. Nós sabemos, quem está me ouvindo aí, que tem um pouco de experiência nesta área, não é fácil, há tantos anos, 3 décadas, ao vivo, sempre no ar, e com esta audiência e com esta fidelidade que nós temos dos nossos telespectadores em Porto Alegre e também em todo o Rio Grande do Sul, e claro, hoje, pelas redes sociais por todo o mundo. Vilmar Govinatsky, obrigado pela tua presença também nesta quinta-feira. Nós que agradecemos, Silvio Lopes e nosso querido José Silva, e principalmente por estar aqui ao lado do Luiz Fernando Záquia e do Ubajara Esfoja. Eu queria dizer de 2 colorados mais, né? É isso que isso já foi dito, então a gente já é notícia requentada que Colorado sempre tem a torcida maior, né? Agora aqui existe uma certa seleção, sabe? Ubajara Esfoja, nosso homem da esquerda, aqui na esquerda no sentido geográfico, né? Só. Uba, obrigado, fazia horas, eu fico muito honrado quando tenho aqui pessoas desta estirpe, né? E posso compartilhar. Obrigado, meu amigo, diretor do programa, criador desse programa extraordinário que é o José Silva, por permitir que eu esteja aqui hoje diante dessas feras aqui. Obrigado, Uba. Por favor, Silva, é uma alegria muito grande, tu sabe, sempre que eu estou aqui nessa bancada e na tua companhia. E hoje, com maioria absoluta, não é? 3-1, é um score inicial. Não sei se tu vais iniciar passando pelo esporte, pelo futebol, como diz o José Silva. Vocês acham bom falar sobre futebol hoje? Olha, esse prognóstico pode ser para o dia 6 de dezembro, lá 3-1. Bom, é claro que a atividade tem a característica, né, Záquia, Govinatsky e Uba, de começar pelo esporte. Nós somos amadores na concepção da coisa, menos um aqui que está aqui, que foi diretor de futebol do Internacional e que conhece muito mais profundamente do que os outros 3 que estão aqui na bancada, que somos palpiteiros, temos a ideia muito mais de torcedor. Vamos começar contigo, Govinatsky, que o Internacional joga com o São Paulo no domingo, né? Sim. Lá em São Paulo. E o Grêmio joga contra o Palmeiras. Então é Rio Grande do Sul contra São Paulo. Como é que tu avalias a situação do Internacional, que está lá em cima na tabela, contra o São Paulo, tendo lá proximamente um Grenal? Olha, bom, em primeiro lugar, assim, ó, falar em futebol, falar no Internacional ao lado do Luiz Fernando Záquia, a gente fica meio complicado, se não meio até constrangido, porque nada o conhecimento... como a opinião de um torcedor. Nada, a opinião do torcedor vale, né? Palpiteiro vale. Mais vale. O Internacional, ele está com algumas defecções para este jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Os Rodrigos, praticamente, tem 2 fora por lesão.
e um por suspensão, né? Então, né, acho que vai ser uma partida dura, vai ser uma partida complicada. Claro, o Edenilson vai estar no campo, né? E o Yuri Alberto vai estar em campo. Né? Então, claro, umas coisas compensam outras, mas de qualquer forma não vai com o time completo. Eu queria falar, Záquia, sobre uma situação que me chama muito a atenção, que é aquele menino Bruno Mendes, né? Que foi uma revelação, está emprestado pelo Corinthians, tem contrato de empréstimo até junho de 2022. Então vamos ver se a direção do Internacional faz força para manter o Bruno Mendes no time, que foi uma grande sustentação na nossa defesa. De resto, né, temos aí o peruano, que está custando uma fortuna para o Internacional e não rendeu nada, está indo embora. E o Yuri Alberto também está na mira aí dos times europeus para levar esse garoto embora. Né? Então já começa agora essas mudanças aí no elenco. Né? De qualquer sorte, o Silvio me perguntou sobre o que eu vejo com o prognóstico aí do jogo com o São Paulo. Eu entendo que o Internacional está numa situação boa. São Paulo não é time fraco, absolutamente, é um time bom. Rogério Ceni é um bom treinador. Né? Talvez tenha um desfalque, dois também, o time não está com muitas situações assim de defecções. Vai ser um jogo duro. Tá? Acredito que dá para ganhar, não tenho dúvida disso, principalmente com o Edenilson e o Yuri Alberto, né, jogando na frente. Bom, agora que o Luiz Fernando Záquia já está mais tranquilo aqui na mesa, aliás, foi ele o último a chegar aqui no estúdio, porque a questão da mobilidade urbana de Porto Alegre é um horror. Então nós temos até que cobrar dele, né? O secretário de mobilidade urbana, o cara chega atrasado por causa do trânsito, isso aqui é lá. E aí, Zé? Cheguei atrasado, estava em reunião com o prefeito Melo. O Melo não é muito de reunião, que é isso, né? O Melo não é muito de reunião. Eu disse, Melo, eu tenho um compromisso, que senão fica. Né? Não, eu acho que a avaliação que eu disse do Vilmar aqui é absolutamente correta. Tu vai jogar contra o São Paulo, esse Campeonato Brasileiro, as pessoas dizem, é a questão que tira o Atlético, o Flamengo, o Palmeiras, que são os clubes ricos, ou os clubes com uma situação financeira melhor, que tiveram capacidade de investimento, mas aí eu me reporto ao jogo de ontem, né? Aí tu pega um Atlético Paranaense que tem um grupo de jogadores do nível para baixo, do Internacional e do Grêmio, e empata com o Flamengo no Paraná. O Flamengo empatou com o Atlético no último lance do jogo, senão o Atlético já teria ganho no Paraná. E o Atlético vai no Maracanã e ganha 3-0, quase que é o natural. Dá uma goleada, né? Que o próprio Inter tinha ganho do Flamengo de 4-0. Quer dizer, time rico, time que tem grupo, time que tem plantel, time que tem um treinador que alguns se encantam. Isso mostra a paridade. Por que eu digo isso, Silvio? Eu vou falar do jogo do Grêmio. Eu acho que Grêmio e Palmeiras, o Grêmio, numa situação muito complicada, o Grêmio se difere de todos aqueles rebaixamentos dos grandes clubes do Brasil, porque sempre quando os grandes clubes, quando o Grêmio caiu, quando o Inter caiu, o Corinthians, mais recentemente Botafogo e Vasco, eles caíram, eles entraram no Z4 no último 1/3 do campeonato. Eles oscilavam ali durante o campeonato, mas no último 1/3 entrou no Z4 e daí bate o terror, bate o horror, e tu sair do Z4 fica muito complicado. O próprio Inter, quando eu era dirigente lá em 99, nós saímos na última rodada contra o Palmeiras. Mas entramos 6 rodadas antes do fim do campeonato, nós entramos no Z4. Quer dizer, o que difere o Grêmio? Porque o Grêmio está no Z4 desde o início do campeonato. O Grêmio faz 3 partidas que, no meu entendimento, são decisivas neste momento. Que são contra 3 times da primeira linha do futebol. Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional, que é um clássico. Se o Grêmio fizer aí, e me parece que o Grêmio tem condições de fazer isso, de 4, na pior das hipóteses, e 5 dentro de uma razoabilidade, pontos, o Grêmio sai dessa nhaca, porque os outros clubes não estão fugindo. O Santos ganhou ontem, é verdade, do Fluminense, mas é o mesmo Santos que tinha perdido para o América. Hoje joga Bragantino e Sport. Se o Sport, lá em Bragança, se o Sport não ganha, já fica encostado, quer dizer, não estão disparando e o Grêmio ficando para trás. O Grêmio perdeu, os outros perderam. O Grêmio está tendo chance, só que não está ajudando. O Grêmio está dependendo um pouco de si. Então, me parece que esses 3 jogos, por que os 3? Porque são contra grandes clubes. 2 até um postulante, porque eu entendo que deva ser campeão brasileiro,
que é o Atlético Mineiro, mas o próprio Palmeiras, finalista de uma Libertadores, e está sempre colocado entre os 4 primeiros do Brasileiro. Se tu faz uma boa campanha nesses 3 jogos, te dá um gás e tu sai. Né? Se tu for mal nesses 3 jogos, aí vai complicar. Aí vai complicar. Não, eu só quero, me permite, só fazer uma fala do Inter. Eu acho que fosse muito assertivo quando tu falou no Bruno Mendes. O Bruno Mendes, que é um jogador em tese comum, mas é o zagueiro que o Inter precisa. É o zagueiro que se impõe pela zaga, é o zagueiro que tem um tempo de bola aérea excepcional. E ele, além de ser um bom jogador, ele faz jogar o quarto zagueiro. O Cuesta com ele é um outro jogador. Eu não estou dizendo que o mercado até foi bem quando jogou de zagueiro, o próprio menino, o Kaique, também não foi mal. Só que o Internacional tomou, por exemplo, contra o Corinthians, 2 gols. Quando a dupla de área era Bruno Mendes e Cuesta, o Internacional não sofria gols. E aí, como o Internacional é um time limitado, ele tem que saber da sua limitação. O primeiro passo é não tomar gol, não sendo retranqueiro, mas tu tendo um sistema defensivo efetivo que te dá a condição para ter um contra-ataque com muita rapidez. Assim foi o Internacional bem contra o Flamengo, e assim foi o Internacional bem quando ganhou as partidas com esse sistema. Quando não jogou o Bruno Mendes, o sistema defensivo do Internacional foi diferente. Ele sofreu mais gols, ele teve mais vulnerabilidade, ele deixou que o adversário tivesse mais situações de gol. Então eu saúdo muito, lamento a ausência dos 2 Rodrigos, acho que a experiência do Dourado e a própria experiência do Lindoso numa partida contra o bom time do São Paulo, não vai atrás. O time do São Paulo estava um mau momento no campeonato. Mas agora com o Rogério é um bom time, com bons jogadores. Lamento a ausência dos 2, mas saúdo a volta do Rodrigo Mendes, porque eu acho que o Internacional vai encontrar uma estabilidade no seu sistema defensivo. Se o Edenilson jogar o que não está jogando, se o Edenilson for o Edenilson de antes da seleção brasileira e o Tyson ser mais companheiro do Yuri Alberto, o Internacional ganha o jogo. Agora, se ficar nessa situação, o Tyson nem lá nem cá, quer dizer, ele não é armador, o Tyson tem que ser o segundo atacante. Não é mais, ele não tem mais a capacidade, não tem a qualidade do armador. O Tyson tem a velocidade, tem o chute de fora da área, tem que aproximar do centroavante para que o Internacional, para que o Yuri não fique isolado. E o Edenilson tem que ser mais do que está sendo. Ele está sendo um jogador que joga do lado direito, que ajuda o lateral, que tem uma saída de bola. Eu queria ver o Edenilson, e já encerro, me alonguei, eu queria ver o Edenilson na sua função, a função que o Tite o convoca, que é o segundo volante. É o segundo homem do meio campo. Eu jogaria com o Johnny e com o Edenilson. Boto o Maurício e o Patrick, e boto o Patrick já não pode estar suspenso. E boto o Yuri com o Tyson. Talvez ponha esse menino que veio do Barcelona, que fez o gol, o Gustavo, que fez o gol contra o Corinthians, na função do Patrick. Mas o Edenilson na função do segundo volante. O Bajares foge aí, o teu Colorado ganha do São Paulo? Ganha. Depois das colocações pertinentes e sábias do Luiz Fernando, eu vou ter muito pouco para acrescentar. Eu só vou me referir, então, como torcedor, que ele sugeriu que fizesse, não é? Acho que o Internacional hoje merece estar onde está. Acho que o Internacional é um time limitado. Eu lamento que o Tyson não tenha se desempenhado melhor, não é? Que o Edenilson não esteja jogando e nem se utilizando de todo o seu potencial. O Patrick é um jogador instável, ele joga partidas excepcionais e outras partidas o Patrick parece que desliga ou, né? e é substituído. Então, acho que o Internacional vai chegar, vai se classificar para a Libertadores, mas vai ter que brigar muito. Eu fico muito triste quando um diretor de futebol do nosso clube se manifesta publicamente se dizendo satisfeito com a 6ª colocação. Acho que o Internacional não é clube para estar em 6º lugar e satisfeito. O Internacional
tinha que estar... O ano passado não foi campeão brasileiro porque... Por centímetro. Por centímetro, por um gol. Não é? Então não pode estar satisfeito em 6º lugar do campeonato. Não pode. Você não pode ver o Fortaleza na tua frente e tu dizer que tá bem. Exatamente. Não é? O Fortaleza está lá na vice-liderança e nós aqui atrás brigando na 6ª colocação. Mas acredito. Uma coisa que me preocupa ainda falando internacional, que eu tenho muita curiosidade para esse jogo contra o São Paulo, o Internacional tem 5 jogadores pendurados, com cartão amarelo. Parece que as atenções, já de bastante tempo, estão centralizadas no Grenal, que é o grande clássico, né? E os dois clubes esperam com muita ansiedade esse Grenal. Até porque esse Grenal... com a derrota do Grêmio, ele praticamente, né, já está fora do... Principalmente se o Grêmio não tiver êxito nos 2 jogos anteriores, que é contra o Palmeiras Exatamente, que não são fáceis. Não é? Mas eu dizia da curiosidade que eu tenho com esses jogadores pendurados, porque especula-se muito que o treinador vai poupar os jogadores ou vai, né, deixar de fora os jogadores para não correr o risco deles ficarem de fora do Grenal. Eu não acredito que o Internacional faça isso, porque seria um desrespeito ao São Paulo. Não é? Acho que ele não merece fazer isso. E até porque agora, como a gente vê, não é? Entre aspas, aí, aquela história do aí sentiu dores musculares, sentiu um leve... Fadiga muscular. Um leve desconforto. Desconforto muscular. Eu tenho curiosidade para saber quantos desconfortos nós vamos ter. O meu medo, Majara, o meu medo é o Yuri Alberto, porque tu não tem reposição. Isso aí. E ele vai jogar contra o São Paulo, que ele foi bem no ano passado, que ele fez 3 gols contra o São Paulo, certamente uma marcação diferenciada. Eu tenho medo disso. Né? Esse é o jogo. O resto pode tomar cartão. Eu acho que é uma bobagem. O jogo contra o São Paulo vale 3 pontos e o jogo contra o Grêmio vale 3 pontos. A importância de um Grenal? Evidentemente que sim, mas para mim chegar com um momento bom no Grenal, eu tenho que ganhar do São Paulo. Eu não posso perder do São Paulo, porque aí vai jogar 2 clubes com problema, o Internacional e o Grêmio. Me permite, Silvio, só para concluir, eu não posso deixar de falar do co-irmão. É isso que eu queria começar agora a conversar. Pois e com todo respeito, eu vou me permitir discordar do Zac. Eu acho que o Grêmio está onde está, porque assim como o Internacional hoje tem um time limitado, o Grêmio tem um time ruim, muito ruim, porque não é crível que um time passe 20... Quantas rodadas? 24 rodadas, falta 12, 22. né? 26. O Grêmio jogou 24. O Grêmio jogou 24, porque ele tem 2 jogos atrasados. Mas não é incrível que um time passe 24 rodadas sem sair da vice-lanterna? Sem sair do Z4, não é crível uma coisa dessa. Perdeu 14 partidas. Exatamente. Quer dizer, o Grêmio, em 20 partidas disputadas, ele conquistou 6 pontos. Agora ele tem 10 jogos para conquistar os mesmos 6 pontos. Complicado. Alguém disse até de maneira chacota, né? O Grêmio cravou uma estaca lá na vice-lanterna, se aquerenciou na vice-lanterna, disse, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Né? Eu queria aproveitar... E tá lá e não sai, poxa. Eu queria aproveitar para encerrar essa parte do esporte, já que eu queria falar sobre a questão da situação do Grêmio e perguntar para aquele que tem experiência de vestiário, tem experiência das relações da direção, torcida e o time de futebol. Luiz Fernando Zacchia, qual é a tua impressão? O que há com o Grêmio? É problema dos vestiários, entre os jogadores, dos jogadores com a direção? Qual é a tua avaliação da situação do Grêmio? Porque, como tu disseste muito bem, né, Suárez, é muito um time como o Grêmio, que tem bons jogadores, ele pode estar com um time ruim, não tá, momentaneamente é um time ruim. Exatamente. Momentaneamente, mas tem é um bons time jogadores, tem bons. potencial, né? E como é que ele pode estar nessa situação? O Grêmio, no meu entendimento, Silvio, o Grêmio teve um problema. O Grêmio fez um 2016, 2017 muito bem. Foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Fez um 2018 razoável. Só que se criou um clima que na torcida é compreensível, mas parece que o Grêmio encampou isso. Eu digo Grêmio, diretoria e vestiário.
que o Grêmio, a referência do Grêmio era o Inter. O Grêmio olhava para o Inter estava mal, o Inter estava em reconstrução, que o Grêmio não perdia 10, 11 grenais, que o Grêmio botava, eu ouvi o Renato dizer, não, eu ganhei tantos títulos. A Recopa Gaúcha é bambala com pombal. O Grêmio jogou um ano contra o Santa Cruz, que estava na 3ª divisão do Rio Grande do Sul. E considerava um título, e botava foto, os jogadores fazendo festa, volta olímpica. E aí criou uma certa ilusão que era um time vencedor. Ele foi vencedor 2016, 2017. Isso é inegável. Porque Campeonato Gaúcho e Recopa, porque daí o Grêmio, que participa na Libertadores, que o Grêmio quase que chega. E este quase que chega, olha, o Internacional foi vice-campeão na Copa do Brasil em 2019, o Internacional foi vice-campeão do Brasileiro em 2020, quase que chegou, mas não ganhou nada. Então, isso criou uma ilusão que tu tinha um grupo vencedor. O grupo começou a envelhecer, jogadores importantes que foram fundamentais nesse período vitorioso, o Grêmio ou não soube administrar, Lua, ou o Grêmio, ou começaram a envelhecer. A dupla de zaga, o lateral esquerdo, e as reposições feitas pelo Grêmio foram de jogadores caros, não só na aquisição, mas caros no mês a mês, e aí contamina vestiário. Porque eu estou com jogadores jovens subindo, chegando, jogadores dando resultado, mas ele olha para o lado e diz, o Diego Tardelli ganha 1 milhão por mês. Eu ganho 100 mil, eu corro, me mato, e o Diego Tardelli, isso pesa. O Grêmio trouxe 3, 4 jogadores, trouxe há pouco esse menino, o Douglas Costa, trouxe o Rafinha, jogadores que vão combinar, não eram para ser contratados. O Grêmio tinha um belo lateral direito, tanto é que ele é o titular, o Wanderson, e bota o Rafinha na esquerda. E ele tinha 3 jogadores na esquerda, tinha o Cortez, aquele outro que veio do Palmeiras, e o Guilherme, que era um menino que mostrou. Aí tu bota o Rafinha, então tu começa a perder o vestiário. Tu começa... Quando o Maicon sai do Grêmio, e se diz que houve uma briga dele com o Felipe no vestiário, isso tem um simbolismo. Quer dizer, quando o Grêmio admitiu que tinha que tirar fora o Maicon, ele mostrou que tinha uma divisão dentro do vestiário. Olha, eu vou renovar, eu vou botar o Cânimo no banco, o Jeromel machucado. Era inadmissível que o Diego Souza, que foi um jogador importante para o Grêmio, desses que o Grêmio contratou, foi o que deu talvez o maior resultado, goleador de jogos decisivos. Não é o goleador da goleada. Quando tu ganha 5-0, faz 2 gols. Ele é o goleador que quando ganha de 1-0 é gol dele. É inadmissível que o jogador, quando entrou, no pior momento do Grêmio do campeonato, visivelmente estava acima do peso. Tu olhava assim, um jogador importante estava acima do peso. Isso me parece que o vestiário foi perdido. Quer dizer, quando tu não controla a condição física de um jogador importante, bom, alguma coisa está errada. Aí o Grêmio muda. Trouxe o Denis, querido amigo, Patrício, meu irmão, que o Denis é de uma outra época. O Denis é uma época quando o Grêmio tinha um time bom, que daí tu vai para o discurso forte, funciona para a torcida, no vestiário nem tanto. Eu me recordo, nós colorados, quando o Internacional estava naquela situação do rebaixamento e trouxe o Fernando Carvalho, o Ibsen e o Celso Roth, teve o discurso da SWAT, né? Eu sei porque um jogador me disse que quando entraram, porque a SWAT, um jogador perguntou para o outro, vão fazer gol? Eles que vão decidir o jogo, não adianta, tu está na mão do jogador dentro do campo. Então, o discurso forte às vezes é importante para mostrar, vem cá, estamos todos juntos, vamos lá. Aí eu escuto o diretor de futebol, o Sérgio Vasquez, fazer uma analogia, onde diz, mas tem time aqui perto que não levanta a taça há muito tempo. Cuida do teu quintal, que está complicado, e não provoca alguém que tu vai jogar daqui a duas rodadas. Quer dizer, cuida, o Grêmio tem que cuidar, juntar e tentar fazer um mutirão para ganhar jogos, somar pontos. Eu acho que o Filipão estava certo. O Filipão, ele sabia da limitação, ele sabia que o grupo estava com problema. Eu vou jogar feio, mas eu vou fazer resultado, eu vou fazer ponto. E o Filipão, em determinado momento, fazia uma campanha muito boa. Ele fazia campanha, se dizia, ele está fazendo campanha de G4, que o retrospecto do Grêmio era muito ruim. Só que o Filipão, algum problema lá, acho que faltou ali, talvez a figura do Denis seria importante, faltou um diretor que pudesse dar mais
suporte ao treinador, mas ele estava certo no conceito, tenho que somar pontos. O Grêmio tem que botar isso na cabeça. Tu tem que juntar, tu tem que pegar quem tem a perder. E digo isso, em 99 eu era vice-presidente, assumi também uma situação parecida, faltando 10, 12 rodadas, o Internacional numa situação ruim, contratamos o Leão e fomos tirar, e o Leão tinha um problema contra o... problema de antipatia com o Dunga, e botou o Dunga na reserva, E o Dunga, mesmo já um jogador que já estava no final de carreira, mas tinha qualidade para ser titular no Internacional. E quando nós fomos jogar contra o Palmeiras, eu e o falecido Paulo Rogério Amoliti, que era presidente do clube, digo, Leão, vamos jantar hoje no hotel contigo. Segunda-feira da noite, o jogo era quarta-feira. Leão malandro, chegamos para jantar, sentou e disse, olha, só um pouquinho, vamos ganhar tempo. Se vocês vieram aqui para me convencer que o Dunga tem que jogar, não percam tempo. Claro que o Dunga vai jogar, ele disse. Vai jogar porque esse tem o que perder, esse é campeão do mundo, esse tem uma biografia, tem uma história. Tu acha, identificado com o clube, tu acha que o Dunga vai querer ser um dos que rebaixou o Internacional? É um homem de caráter, e muito caráter. O Dunga, esse tem que botar, o Grêmio tem que fazer isso. O Grêmio tem que pegar jogador o que tem a perder. Diz, olha, vem cá, Jeromel, tem que voltar, porque esse é a biografia é vitoriosa. Tu botar o jogador que está de passagem, que está tomando um dinheiro do clube, que vai no final do ano vai embora, não tem ligações, não tem comprometimento com o clube, esse não vai te dar resultado. Tem que pegar os jogadores que construíram a história, que talvez estiveram naquele período vitorioso, que sabem um pouco mais da grandeza do Grêmio. É isso que tem que fazer. Perfeito. Olha aqui, ó. O Banrisul é o banco que promove, patrocina aqui o nosso atividade. Banrisul, o Banrisul que, de certa maneira, foi quem deu o suporte para que o setor do agronegócio do nosso estado fosse o que é hoje, né, do ponto de vista até internacional. Veja as vantagens do crédito consignado nesta mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Crédito consignado é aqui, é no Banrisul. Acompanhe. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, vamos iniciar agora o nosso tour gastronômico. Vamos começar lá pelo Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital agora, né, Esfoge? Tudo que tem da Serra está aqui agora com o Armazém do Queijo, né? O Armazém do Queijo que fica ali na Murilo Furtado. Até o dia 4, não é? Até o dia 4. Temos aí uma grande novidade aí do Armazém do Queijo. Vá se preparando. Na Murilo Furtado, 254, no bairro Petrópolis. Temos aí o WhatsApp, 98020-7107, e também o telefone particular, o telefone privado, que se diz, o fixo, 3392-0085. E atenção é o seguinte, na sexta-feira, que é amanhã, dia 29 de outubro, Zaque, olha só, nosso prato de sexta-feira lá no Armazém do Queijo, Vilmar Govinates, que tu faz muitas encomendas lá. Filé de frango crocante ao molho gorgonzola. O que tu acha aí? Pelo amor de Deus. Esta hora aqui o pessoal ainda não jantou. Pois é. Olha aqui, ó, serão 2 bifes de peito de frango empanados com a farinha panko. Sabe o que é a farinha panko, Govinates? O que come muito lá? É bom, é saboroso, mas tu não sabe o que é. Né? Deve ser muito boa. Deve ser. Com a cobertura do nosso tradicional gorgonzola, o molho de gorgonzola. Olha aqui o valor, gurizada, 52 pila a bandeja com 2 filés. A reserva você pode fazer através do WhatsApp, 98020-7107, e o telefone, repito aqui, o particular, lá o telefone fixo, 3392-0085. Retirada do prato na sexta-feira, a partir das 14 horas. O mesmo valendo para a teleentrega. Número limitado de pratos, então antecipe a sua encomenda. Armazém do Queijo, sabor e qualidade em sua mesa. Beleza, olha, Armazém do Queijo, então, né? Trazendo, olha que delícia, que pratos maravilhosos, pizzas, né? Tem tudo lá, quer dizer, tudo que você deseja de boa comida, comida tradicional da nossa serra, especiarias, doces, né?
você encontra lá no Armazém do Queijo. E claro, né, não pode faltar também na sua mesa aquilo que temos aqui na bancada nesta sexta-feira de laranja, que é o Sucos Petri. A sua sede pede saúde, a sua sede pede sempre o melhor, que é o Sucos Petri. E hoje, em homenagem ao Zac, nosso secretário de Mobilidade Urbana, que disse que ele prefere, claro, adora suco de uva, mas prefere aqui tomar o suco Petri de laranja. A bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva 100% natural e sem adição de água, de açúcar ou conservantes. Importante esta mensagem. Minuto Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, não é mesmo? Desde as primeiras batidas dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e, claro, consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Estive hoje lá no nosso Zafari, Govinats, que seguidamente encontra o Govinats, que frequenta também o mesmo Zafari lá da Getúlio Vargas, né? Ali pertinho da Vinhos do Mundo também, quer dizer, ali nós estamos muito bem servidos. A vida acontece num supermercado Zafari. O encontro que ele tem lá com as pessoas, com os amigos, vai lá, encontra amigos, encontra parentes, encontra, enfim, as pessoas das suas relações. Fora aqueles, né, Espoja, que a gente vai levar a família, conversa e tal. Tem um lugarzinho no Zafari que sempre tem uma cadeira, um encontro lá para te bater papo e fazer com que a vida aconteça também dentro do supermercado Zafari. Porque, afinal de contas, como diz aqui o texto, a vida acontece quando a gente se encontra. Supermercado Zafari. Acompanhe. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. A reivindicação aqui agora também do Esforja está certo, né? Também o de uva aqui, porque é bom a gente provar os dois, né? Suco de laranja e de uva, mas tem que ser a marca Petri. Petri. Só Petri mesmo. Olha aqui, ó, nós vamos começar a bater um papo aqui, trocar ideias sobre este 28 de outubro, né? Que é o dia do funcionário público. E é importante, né, Govinats, que tu já fosse funcionário público? Não é, né? Eu já fui e estou agora também nessa situação como cargo em comissão na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria de Administração e Patrimônio. Perfeito. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu sempre fui muito crítico com relação ao Estado e não ao funcionário público, né? E muitas pessoas confundem uma coisa, quando tu faz críticas ao funcionário público, nós sabemos que em toda atividade humana, né, tem gente que faz bem a sua coisa e outras não fazem. E no setor público também, e é muito comum acontecer isso. Então, nós queremos, quando nós fazemos essas críticas, né, Zac, que o setor público seja eficiente e eficaz. Faça aquilo que tem que ser feito e faça de maneira proveitosa, de maneira eficiente para a sociedade. Então, eu quero cumprimentar todos os funcionários públicos que têm esse caráter, que levam dentro de si essa responsabilidade e essa função social que está implícita, né, nessa carreira de funcionário público. Govinats. Obrigado, Silvio. Eu quero até aproveitar para dar um depoimento em relação a essa situação da fama do funcionário público que, por vezes, é mal interpretada. Eu tive na IPTC de 2005 a 2008. Foram 3 anos e meio, onde eu encontrei lá dois, vamos dizer assim, dois tipos formais de funcionários públicos. O funcionário público estatutário, aquele funcionário público com estabilidade, aquele funcionário público que tem já todos uma série de benesses, vamos dizer assim, tá? Não há por que não dizer, tá? E o funcionário público seletista, contratado, tá, através de concurso público, mas com carteira profissional assinada, já sem a estabilidade, sem uma outra série de situações. Pois bem, em ambos os casos, tá, e toda a minha vida pregressa é da iniciativa privada. Em ambos os casos, eu encontrei profissionais formidáveis, inclusive tenho amizades muito grandes
muito enraizadas, muito cristalizadas, não é? Com esse pessoal da IPTC. Por quê? Porque um comprometimento que eu imaginava assim, que não existisse, e vi que existia e vi que existe. Agora eu estou, a partir do dia 5 de março, na Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, secretário André Barbosa, justamente na área lá de imobiliário, patrimônio imobiliário, onde eu encontro também funcionários públicos, não é? Contratados através de concursos públicos, estatutários, né? Extremamente comprometidos. Eu até quero aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Ubert, para a Steph, para Simone, né? Que são pessoas que eu tenho maior respeito, maior admiração. Pessoas que estão há muitos anos, pessoas que até já estão, digamos assim, já quase pendurando a chuteira, mas estão lá trabalhando de forma extremamente comprometida, com muita seriedade e com muita preocupação pelo patrimônio público, com muita preocupação com o que é de interesse público. Tá? Além disso, tem outras pessoas que também são, como eu, cargos em comissão, também têm o mesmo zelo pela coisa pública, o mesmo comprometimento com o serviço público. Então, não resta nenhuma dúvida que, para quem acha que funcionário público generaliza, né, porque bota o casaco na cadeira, porque é cabide de emprego, não sei o que mais, estão enganados. A gente vê muito mais disso, às vezes, no serviço privado, fazendo cera, espichando horário para fazer hora extra, matando tempo, tá, do que no próprio serviço público. Eu digo com todo orgulho que o fazer parte de um serviço público é fazer parte da sociedade como um prestador de serviços que é tão importante para o interesse público. Então, minha homenagem nesse dia 28 de outubro ao funcionário público, principalmente esse que eu conheço. O doutor Luiz Fernando Zac tem uma larga experiência, longa experiência nesta área do serviço público, tanto no legislativo como no executivo. E aí, Luiz Fernando Zac? Eu tive experiências no governo do Estado, no governo federal e agora e também no governo municipal, na função de gestor. A questão do funcionário público, e ela é muito injusta, porque o preconceito que a sociedade tem, e em alguns casos com absoluta razão, né? Que o funcionário público poderia entregar mais. O funcionário público tem muitas vantagens. Nós temos que separar o funcionário público das leis que foram feitas não por eles, mas que geraram benefício a eles, que aí há uma discordância da sociedade, que são regimes diferentes, que são vantagens que talvez na privada não se tenha e o serviço público não se tem. Na privada tu tem uma cobrança muito direta e no serviço público o mau funcionário está amparado por regras, por leis e por estabilidades. Então se criou esse conceito. Mas é funcionário público, e se generalizou. Existe, digo assim, a experiência que eu tenho, eu fui chefe da Casa Civil do Estado, fui secretário de Desenvolvimento do Estado, fui diretor da CEITEC no governo federal e no município, tanto na Secretaria do Meio Ambiente como na Secretaria de Mobilidade Urbana. Tu encontra excepcionais técnicos, como diz, pessoas comprometidas, com a paixão que eu vejo assim. Na mobilidade, o exemplo é muito grande, porque é uma secretaria nova, com extremas dificuldades estruturais, não tem estrutura que as secretarias antigas estão formadas há mais tempo, que elas possuem, e os técnicos têm uma dedicação e um amor à causa, que assim, olha, é como se estivesse numa empresa privada com absoluta cobrança de metas e execução. Comprometidos, né? Comprometidos com a causa, comprometidos. Assim foi no meio ambiente, a experiência no meio ambiente também. São pessoas que são identificados com a questão ambiental, com a causa. Então, onde se entregam de corpo e alma. Claro que existe, e não podemos negar, o funcionário público que bota o paletó na cadeira, que dá uma volta, que não tem o comprometimento. Em qualquer atividade, em qualquer empresa privada, grande empresa, nós vamos encontrar também funcionários com esse espírito, com esse comportamento. Tem funcionários que vão para o calendário, né? Estão marcando ali menos um dia, mais um dia que eu estou próximo da aposentadoria. Este não tem comprometimento. Só que eu acho que essa nova geração de servidores públicos,
eles vêm com uma outra ideia. Eles vêm com uma ideia de ajudar a construir soluções para a cidade e para o Estado. Não que os antigos, não é isso. Os antigos, eles têm toda a experiência, toda a memória, toda a história para que possam, sentindo nesse funcionário novo, nesse servidor novo, a vontade e a disposição de melhorar a sociedade. Então, faço questão de dizer isso, porque quando se diz, mas funcionário público, não sejamos injustos com a categoria. Perfeito. Existem ótimos servidores e existem muito poucos maus servidores. Assim como acontece na iniciativa ressaltado pelo Vilmar Govinatsky. Guajara Esforja, sua experiência no funcionalismo público, o Estado, assim, de modo geral? Silvio, primeiro eu queria cumprimentar os funcionários públicos, não é, pela data de hoje. Eu queria dizer o seguinte, com relação ao que o Govinatsky e o Záquia falaram. Eu acho que o bom e o mau funcionário existe em todas as atividades, em qualquer atividade humana. Não é? O simpático, o antipático, não é? O que se doa mais, o que se doa menos, isso aí é da natureza humana. Eu sempre me lembro da história do sapo e do escorpião. Não é? Conhece a historinha, né? É da natureza do escorpião, né? Para atravessar o rio, o sapo deu a carona. Chegou do outro lado do escorpião. Né? Da natureza. E o ser bom ou mal, né, funcionário, é da natureza, né, de cada um. O Záquia estava falando que às vezes as pessoas condenam e falam muito dos privilégios e não sabem porquê, e nem entendem, nem conhecem, não é? Como é que se chegou a esses privilégios. Isso aí, Záquia, me fez lembrar uma outra situação que eu ouvia nesta semana, assim, extremamente deplorável. Quando se fala das pessoas que não têm onde morar, quando se fala desse Auxílio Brasil agora, né, que, lógico, para quem ganha 15, 20, 30, 50 mil reais por mês, 400 reais não é nada. Agora, para o camarada que não tem nada, que não tem o que comer, é uma fortuna. Não é? E com relação a isso, por que eu estou falando? Aí eu me lembro, dentro da minha categoria profissional, né, os magistrados, eu ouvia essa semana, além de eu considerar os pendurucalhos que eles têm, não é, hoje, dentro do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, etc., me custa crer, e é da natureza também, não é? Como é que um desembargador que recebe R$4.000 por mês de auxílio moradia, e ele tendo casa própria, e eu só estou citando o caso porque eu fiquei estupefato com uma notícia aí de um deles que tem 60 imóveis. E o que mais? E ganha auxílio moradia por mês. E não bastasse isso, a esposa dele, que também é magistrada, também ganha auxílio moradia. E moram no mesmo teto. E nenhum deles abre mão. Eu acho que até isso não é muito da natureza humana, eu acho que isso é da pobreza cultural nossa brasileira. Não é? E aí vem outra historinha também interessante, não é? O camarada que está na Suécia lá e vai embarcar no metrô e 3 filas ali para passar numa roleta e tem uma outra ao lado que dizia free e ninguém usava. Aí o brasileiro foi lá e perguntou pro cara, escuta, essa passagem aí para que é? Ele falou, não, essa passagem aqui é para ser utilizada para as pessoas que eventualmente não possam pagar, não têm o dinheiro, não é? Ou estão sem o dinheiro, sem a carteira, se utilizam daqui. Falou, mas escutem, se alguém que pode pagar passar por aí, o que acontece? A resposta do funcionário diz, mas se ele pode pagar, por que ele utilizaria? Cultura, consciência. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Pronto, né? Tá certo. Cultural. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos, centenária, né, de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam
as necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Claro, a Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. A economia, daqui a pouco eu não falo sobre isso, aí está começando a, não na velocidade, né, na profundidade que nós gostaríamos, começando a reagir. E começa a reagir a questão do emprego. De qualquer maneira, o novo trabalhador, né, Esforja, Záquia e Govinatsky, ele hoje vai ter outras qualificações que foram agregadas com a pandemia para que ele se possa posicionar no mercado de trabalho. Quer dizer, a relação de trabalho na economia vai mudar, está mudando não só no Brasil, no mundo todo. E o Centro de Integração Empresa-Escola do Estado está, pelo que eu estou sabendo agora, muito sintonizado com essas novas exigências na qualificação dos profissionais, principalmente dos jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e de estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Muito bem, olha que o CCG, o Centro de Saúde, na verdade é um centro de saúde, né? Tem como contar sempre, você pode sempre contar com o CCG. Por isso, o CCG Saúde oferece um plano hospitalar ideal para cuidar da sua saúde por completo. É o POP Humaniza, o mais acessível do mercado, que dá acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG na Grande Porto Alegre e no Vale dos Sinos, aqui próximo, para consultas e exames. Com ele você também conta como atendimento do novo e moderno Hospital Humaniza, ali na Ramiro Barcelos, um maravilhoso prédio, com todas as condições para atendê-lo de maneira efetiva. 621 na Ramiro Barcelos. Cuide da sua saúde investindo no modelo de saúde justo e resolutivo. Saiba mais e contrate o plano POP Humaniza no site ccgsaude.com.br. E dando continuidade a uma caminhada aí no nosso tour gastronômico, Govinatsky, vamos chegar lá na Teixeira Mendes, 1216. Lá é o Chihuahua, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Eu duvido que dos 3 integrantes dessa bancada, além de mim aqui, não tenham os 3 conhecido o Chihuahua lá da Getúlio Vargas. Quem que não conhecia, né? Quem não? Grandes... Ali nós tínhamos, eu até acho que já contei isso, lá no Internacional, quando estava para cair um diretor, né? E o presidente convidava, vem cá, vamos jantar no Chihuahua. Não ia. Não ia, porque se fosse no Chihuahua, sabia que mais. Amanhã ele está fora. Que bárbaro. Ali se derrubava, se jantava bem, mas com saía certeza. fora. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar que eu falei, interessante, ó, tem casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê, bacalhau, as natas. Olha, o problema do Chihuahua, Soja, é chegar lá e saber o que escolher, né? Tem pratos maravilhosos, deliciosos, que tu não sabe. Tu escolhe um e se, pô, por que eu não pedi aquele? Vai toda semana lá, né? Vai, volta e tal, porque realmente é um rodízio de delícias, de frutos do mar imperdíveis. Fica ali na Chácara das Pedras, em Porto Alegre, e temos aí o teleentrega do Chihuahua, 3105-6767. Tive uma noite dessa lá, realmente, olha, a gente cada vez mais fica encantado. Eu não sou muito de jantar porque... tem que cuidar um pouco, né, essas coisas. Tem gente que vai toda noite e tal, jantar para cá e para lá, mas é complicado mesmo. E depois que você sai lá no Chihuahua, você tem que aproveitar e tomar um vinhozinho, né, o vinho, e você adquire vinhos do mundo. Olha que maravilha, a salada mediterrânea, coisas maravilhosas aqui o Chihuahua nos oferece. O mais importante para Vinhos do Mundo, falando agora na Vinhos do Mundo, é proporcionar a você que é cliente a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia da economia e da qualidade. Passe em uma loja e confira, claro. A Vinhos do Mundo tem 3 endereços aqui em Porto Alegre. Temos uma próxima aqui à RDC TV, na Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Também temos na Alameda Alípio César 203,
no bairro Boa Vista, também na capital, e lá, claro, na Getúlio Vargas, 11h35, no bairro Menino Deus. Aliás, nessa aqui, o Govinatski, que essa semana não me convidou para ir lá trazer nossos vinhos do mundo. Eu sempre recebo um brinde do Govinatski, não sei porquê, mas é amigo, né? Então, a Vinhos do Mundo, o Govinatski escolhe lá, viu, Zaca, lá o Vinho do Mundo do Menino Deus e sempre me dá um brinde todos os dias. Menino Deus tem coisas boas semana, lá, né? Tem chega lá e tem Vinhos do Mundo. Ele abre o poncho dele lá e Deus o livre, né? Vou te contar. E realmente, as Vinhos do Mundo, né, o Esforja, a variedade dos vinhos é inestimável, a variedade de vinhos importados, vinhos europeus, chilenos, argentinos, uruguaios, brasileiros. O vinho brasileiro tem muita saída hoje. Eu estava conversando até com um funcionário lá da Vinhos do Mundo, e ele disse que eles competem de igual para igual, com os vinhos principalmente chilenos e argentinos. Eu até contei aqui, um tempo atrás, aí encontrei um argentino, ali um chileno, comprando aí num supermercado ali próximo, e ele estava levando, acho que umas 30 e poucas garrafas de vinho. E eu perguntei, conversando papo com ele, e eu digo assim, não, eu sou de Santiago do Chile, eu gosto muito dos vinhos do Rio Grande do Sul, para Santiago do Chile o cara ia levar. Então, realmente, nossos vinhos estão dando aí uma qualificação também. Olha aqui, a Câmara de Vereadores aprovou a redução do ISS, Imposto sobre Serviços, para o setor de eventos na capital. 25 votos a 6 contrários. Quais os 6 contrários, né? Porque o setor de eventos, né, Forja, Zac e Govinatski, foi o que mais sofreu. Dizer, é o que dá mais empregos também, porque ali tem uma série de pessoas envolvidas, não só diretamente no evento, mas as empresas que estão ali, que trazem Covid e tal. Traz o turismo. É inadmissível, né? Nós temos vereadores, mas a gente entende quem são, né? Então até desconta, porque eles só fazem isso, eles só querem desmobilizar. Por exemplo, eu sempre digo aqui, Forja, que se nós não tivéssemos tido a mudança lá, com o Fogaça lá, no começo da década do século XX, 2002, né? Se não tivéssemos tido aquela mudança, Porto Alegre não teria o que temos hoje na Orla do Guaíba. É verdade. Zac, essa redução do ICS. Eu acho que é importante, nós temos que fazer todos os ajustes a segmentos que sofreram. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo teve muita lucidez quando ele sempre defendeu que as atividades comerciais tivessem com todos os cuidados sanitários necessários, mas que reabrissem as suas atividades. Porque é claro que o Covid mata, mas também a falência nas atividades econômicas matam as pessoas. Nós tínhamos que tentar encontrar um equilíbrio para que as atividades pudessem paulatinamente voltar a funcionar e com todos os cuidados sanitários, com todos os cuidados que a sociedade deve continuar fazendo. Independentemente, olha, melhorou as coisas, que bom, mas o álcool, a máscara, tem que continuar isso dentro das nossas vidas por algum tempo a mais. E o setor de eventos sofreu, porque ele ficou 1 ano e meio paralisado. Eu, por exemplo, o Silvio, eu lancei um livro que eu não pude fazer lançamento, porque o lançamento junta pessoas e é absolutamente na contramão e tem que compreender isso. Assim como o meu exemplo, diversas atividades econômicas que faziam eventos que geravam empregos e desenvolvimento no setor, e isso também gera turismo para a cidade de Porto Alegre, elas ficaram fechadas. Bom, a diminuição do ISS é um incentivo no momento que eles vão começar a retomar suas atividades, longe de terem ainda resultados financeiros, mas a diminuição do imposto é uma sinalização que o Poder Executivo dá para o segmento, para a sociedade, e nós queremos cada vez mais que haja o investimento, que haja a fomentação dessa atividade econômica extremamente importante. Todas aquelas, nós temos que olhar nesse contexto quem teve prejuízo, quem realmente... Assim foram os restaurantes, e nós estamos aí, felizmente, diversos anunciando, porque as suas atividades estão voltando ao normal. Naquele período ruim, restaurante fechado, ninguém anunciava, ninguém gerava emprego, ninguém gerava renda para ninguém. Que bom que aos poucos as coisas estão voltando aos seus lugares. Até é bom ressaltar isso que o Zac falou, pontificando o seguinte: hoje o setor de comércio e serviços respondem por 70% do produto interno bruto. Isso hoje. Olha, falando em turismo, nós tínhamos um cruzeiro marítimo contratado, uma travessia da Europa para o Brasil, agora no final de novembro, início de dezembro. A MSC cancelou isto pela única e exclusiva razão que a Anvisa
não permitiu, ou não iria permitir, que esses navios viessem com passageiros para cá e desembarcassem no Brasil. Bom, isso provocou que só a MSC estão vindo 4 navios vazios de lá para fazer passar esses 3, 4 meses que eles ficam no Brasil aqui fazendo cruzeiros. Não bastasse isso, a Anvisa publica uma portaria proibindo os cruzeiros marítimos no Brasil. A grita foi tamanha que o próprio ministro do Turismo entrou em campo e disse, não, pera lá. E aí mencionou, eu estou contando toda essa história por essa cifra que me surpreendeu, diz que o Brasil deixaria de faturar, só com o turismo nesses 4 meses, 2,5 bilhões de reais. E botou a boca no trombone. 24 horas depois, a Anvisa voltou atrás. Publicou uma nova portaria, então, autorizando os cruzeiros marítimos no Brasil. Mas continuou não autorizando a entrada de passageiros com esses navios aqui. O que, vamos combinar, é um absurdo, não é? Não autorizando o estrangeiro entrar? Não, e nem brasileiros. E nem brasileiros. Esses navios teriam que vir vazios, porque ela não permitiria o desembarque de ninguém aqui. Teriam que vir vazios e aqui, a partir do Brasil, né, fazer os cruzeiros. Até aí, tudo bem. O nosso agente nos deu a feliz ideia. Escuta, por que vocês não invertem, né, ao invés de virem da Europa para cá, em março, abril, quando esses navios voltarem para a Europa, vocês, né, fazem a travessia ao inverso. Pasmem. Até agora, a MSC, que é a Companhia Marítima, não confirmou isso, porque até agora a Anvisa não liberou o embarque de passageiros. Eu estou louco que isso aconteça, porque eu vou entrar com mandado de segurança contra a Anvisa, porque ela pode proibir que entre no Brasil. Sim, agora que sair não. Agora de sair, não. Para lá, não é? De sair, ela não pode me proibir de sair daqui. E por qualquer meio de transporte que seja, não é? Meu sagrado direito de ir e vir, eu vou para onde eu quiser. Mas isso está aí. Até agora ela não autorizou. Não sei o que vai acontecer. Mudando de assunto, Silvio, o seu time, com todo o respeito que me merece, deve estar desistindo do futebol, não é? Está tão mal que deve estar desistindo do futebol. Olha essa notícia aqui dessa semana. Assinatura de vinhos do Grêmio. Vocês sabiam disso? O Grêmio é o primeiro time de futebol do Brasil a criar um clube de assinatura de vinhos. Sabia, Silvio? Por isso Isso me lembra o site. Isso me lembra a história do site, lembra? O site é o maravilhoso. Grêmio foi rebaixado, mas nós temos o melhor site do Brasil. É por isso que o jogador agora do o Grêmio vai ter uma assinatura, o único clube do Brasil a ter uma assinatura de vinhos. Depois explica, isso aí O certamente que eles são? Explica. Os jogadores estão tontos no campo. O que é essa assinatura de vinhos? Ela mensalmente vai colocar, não é, à disposição dos seus torcedores. Vai comemorar o quê? Comemorar o quê? Vinhos homenageando ex-jogadores, homenageando. Não é? Fora de foco, né? O Grêmio está desfocado, né? Está desfocado. Está desfocado. Não, olha só se numa hora dessas, não é? É verdade. Renato, eu quero uma opinião tua sobre o imposto sobre serviços aí. Assim, são várias medidas que este governo municipal está tomando em prol justamente do desenvolvimento. Tá? Esta da redução é uma medida fantástica. Tanto se fala na questão da famosa curva de Laffer, quanto maior o percentual de imposto, menor é o recolhimento, porque lá pelas tantas dá uma estagnação e aí as pessoas já não investem mais em empreendedorismo e acabam, né, de renunciar àquela função de empreendedor, porque o Estado, né, o Estado como um todo, seja o município, seja a União, seja o próprio Estado, né, como unidade federativa, começam a ter assim, uma participação societária, sem investir um tostão, sem correr absolutamente mínimo percentual de risco, né? Mas todo fim de mês ou toda a data certa vai lá e busca o seu quinhão.
Né? Isso vem justamente a favor da história, na estrada certa, na mão certa do desenvolvimento. E esta é uma das medidas. Tá? A questão do livre mercado, o livre empreendedorismo, a liberdade econômica. Outra filosofia extremamente importante e que quebrou um paradigma, que é justamente quando a pessoa vai abrir um negócio, tá? Primeira coisa que acontece é o Estado se colocar em oposição a essa pessoa. Já começa a dizer, olha, tu vai sonegar, tu vai fazer um negócio, sei lá, fraudulento, tu vai não sei o quê. Ali, então, criava uma burocracia tão grande, que a pessoa tinha que alugar um prédio, ou comprar um imóvel, ou fazer uma construção, esperar alguns meses, e até, depender da situação, da atividade, esperar anos para depois poder começar o seu negócio. Hoje, o que acontece? Essa quebra de paradigma trouxe justamente o contrário. Assim, não, tu vai empreender? Beleza, nós precisamos de empreendedores. Que tipo de atividade? Eu vou fazer uma atividade comercial. É baixo risco? Ótimo, começa já. Não espera por mim. Eu não sou contra ti, eu sou a teu favor. Começa já. Vai lá, abre tua porta. Começa a negociar, começa a botar gente para dentro para trabalhar e vai em frente. Depois nós vamos conversar, mas toca logo esse teu negócio, que é isso que a gente precisa. Então, essas coisas que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre está fazendo são extremamente importantes para o desenvolvimento da cidade. Trazem geração de emprego, trazem geração de renda, né? Trazem desenvolvimento e dentro desse processo todo, a própria secretaria, o teu colega, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Rodrigo Lorenzoni, né? Está fazendo um trabalho fantástico, junto justamente com o Luiz Fernando Zac, os outros secretários. Rodrigo, na área de... Rodrigo é craque. O cara está se revelando, né? Muito bom. Mas integrado com a mobilidade urbana, trazendo situações do ir e vir para as pessoas poderem, né, frequentar esses estabelecimentos. O 4º Distrito está dando um upgrade no 4º Distrito fantástico. Né? E mais ainda, agora a Prefeitura já anunciou um financiamento que nunca houve no município de Porto Alegre. São 154 milhões de dólares. 154 milhões de dólares. Quanto é que dá isso aí em reais? Para quê? Para desenvolver o centro histórico, para desenvolver o 4º Distrito tão abandonado, com áreas tão nobres, tão legais, e para desenvolver ainda o que falta da orla de Porto Alegre. E essa carência que tu falas é muito grande aqui próximo à TV, né? Essa área aqui do 4º Distrito. Exatamente, nós estamos aqui no 4º Distrito. É a saída e a entrada de Porto Alegre. O cara que entra aqui, tem gente que vem aqui, amigos, mas como é que Porto Alegre permitiu isso, né? Quer dizer, realmente eu acho que o prefeito, um grande abraço, o prefeito Melo, nosso amigo Melo, tem essa visão, né? O Melo conhece bem a cidade, mas, sobretudo, ele é um cara que realiza, um cara que tem um foco na administração e cobra, né? Para mim é muito duro. Eu nasci aqui na Urante Barroso, a 2 ruas daqui. Barroso, eu jogava bola aqui, na Paraíba. Menino, aqui eu jogava futebol, era uma zona, uma classe média, mas sempre foi uma zona que não havia degradação. Mas no futebol tu não era Paraíba? Não, era craque. Sim, Paraíba se dizia, esse cara que não jogava nada, né? Isso era naba, era não. Craque, não, craque não. Craque é exagero, mas não. O Zac teve uma alternativa na vida. Ou quer ser jogador do Inter ou dirigente. Ele preferiu ser dirigente. Por não jogar nada, vai para dirigente. Mas eu era inteligente. Ou vai ser goleiro. Eu era inteligente, eu jogava em time bom. Time bom sempre tem lugar para um ruim. Claro. Sempre tem. Esse aqui é nosso amigo, vai lateral direito, joga do ladinho, não incomoda ninguém. Qualquer coisa o cara já sai mesmo, está na lateral. Já está perturbando. Está perturbando. Olha aqui, a Casa dos Óculos, qualidade a toda prova. O endereço da Casa dos Óculos é ali na Andradas 1802, bem no centro histórico de Porto Alegre. Na Casa dos Óculos está ali, na subida ou na descida da Andradas. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos, novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc. Conta com uma equipe especializada para atender a todas as suas necessidades. Casa dos Óculos. E vamos falar, claro, do Ângelos. Você sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa,
disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada neste momento, né, Esforge? É tão difícil que é perder um membro da família. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral, pois é, ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria. Orientação fitness para ti, Governador, que tu precisa ter uma orientação fitness, tem lá também, né, no Plano Bem-Estar do Ângelos. Apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, tudo de ruim. Aí você tem a garantia lá do Plano Bem-Estar. Além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área de saúde e muito mais. Cuida da sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse angelos.com.br e saiba mais. City Car Esponqueado. Locar um carro nunca foi tão fácil na vida. Conheça a City Car, a maior locadora de veículos gaúcha, contando com uma frota própria de mais de 4.500 veículos. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. Os empresários que estão ouvindo sabem que realmente essa é a realidade. A City Car tem centenas de clientes corporativos no Brasil, né, Governador? Que isso aí hoje, colocar um carro é mais vantajoso para o empresário. Principalmente para empresas. Exatamente. Que chegam a poupar 30% ao mês com a locação da frota. Para o dia a dia, a City Car tem vários pontos para você alocar o seu carro, seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar com ele. Conheça a City Car, a locadora, que descomplicou a locação de veículos. E agora, nosso tour gastronômico vai desembocar na Di Paolo, Galeto, né? Com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. O Zac nem quer ouvir isso aqui porque diz que não jantou, né? E a gente fica falando nessas coisas aqui. É uma maravilha, então. A melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto ao Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos ver aí Paulo Jeremias, esse grande ator, com esse projeto maravilhoso, essa casa, né, de culinária que nos honra e nos orgulha muito, né, que é a Di Paolo. Vamos lá, esta mensagem do Paulo Jeremias. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Que maravilha, esse desempenho do Paulo Jeremias está suscitando o interesse de grandes redes nacionais, viu, Zac? No Paulo Jeremias, esse desempenho dele aí nesse comercial, que ele agora está numa dúvida, se ele continua com a casa de ou vai para fazer novela. O Tarcísio morreu, o Paulo está com chance. Tem vaga lá, eu acho que com vantagem. Tem vaga, tem uns anos ainda. Olha que o Jornal do Comércio, que é o melhor jornal de mais qualidade, sempre teve grandes funcionários, né? Aqui o titular do programa José Silva e esse que está aqui hoje aqui, né? Fomos colunistas, com um orgulho maravilhoso. O Jornal do Comércio, que para mim, analisando-se de maneira fria, com 50 anos de experiência no ramo,
comecei com 20, né? Importante então, dizer, né? Tinha 50 anos. Então, o Jornal do Comércio sempre foi um jornal sério, um jornal que tem foco, né, na notícia, quer dizer, ali fake news passa longe da João Pessoa. Passei ali casualmente o prédio do Jornal do Comércio, maravilhoso, tá? Uma nova layout, realmente o Jornal do Comércio merece o nosso respeito. Manchete de hoje, Banco Central acelera a alta de juros, esse Selic vai a 7,75 ao ano. Uma tentativa do governo. Uma tentativa do governo de segurar a inflação, mas isso eu acho que daqui a pouco acaba dependendo, gerando mais inflação. Agora nós falamos aí de Paulo, e aqui temos pessoas que frequentam lá, você, telespectador também. Qualquer problema, qualquer exagero, né, tem uma solução, né? Tem uma solução, que eu tenho usado muito, porque eu tenho frequentado de Paulo, Chihuahua, né? E a Olina é imprescindível. De vez em quando eu sei que o Barranco, né? Esforja já sai aqui e diz assim, Andréia, eu quero uma Olina, eu vou fazer uma gente. E aí a Andréia cede, claro, uma Olina, porque realmente a essência de vida Olina, ela resolve qualquer problema estomacal que você tem, esses exageros, né, da culinária que nós às vezes cometemos. Luiz Fernando Zacchia, o Tribunal Superior Eleitoral, nesta quinta-feira, acho que foi hoje ainda, ou ontem, ele acabou de caçar o deputado Fernando Francischini, parece que é do Paraná, né? Teve mais de 427 mil votos por crime de opinião, fake news. Olha, antes de passar outra palavra, nós sabemos, eu sou jornalista há 50 anos, né? E eu fico pasmo de ver que as nossas entidades de classe aqui, a ARI, a OAB, que sempre tem uma tradição de defender as instituições democráticas, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, não dão um pio sobre isso. Nós não temos mais a liberdade de opinião. Isaac? Não, eu acho que a cassação, enfim, eu estou pela notícia, né? Sim. Eu não sei o que ele divulgou nas fake news, eu não sei. Não, ele colocou dúvidas sobre a questão da urna eletrônica, que ele não confiava na urna eletrônica e que deveria ser feito uma auditoria. Uma auditoria, mas isso é uma opinião absolutamente normal e compartilhada por metade da população brasileira. Ou mais que a metade, enfim. Eu lamento, né? Porque eu não conheço, mas não é um deputado de 5 votos. Né? O deputado fez mais de 400 Quase 500 mil votos. Quer dizer, ele não ter o direito, podemos não concordar, e certamente até eu não concordaria com a posição ou com a opinião dele, mas nós temos que respeitar o direito de dar opinião. Fake news, dizer que tu não confia, que deveria ter uma auditoria, acho que me parece um absurdo. As coisas estão perdendo um pouco o controle, viu, Silvio? Com certeza. As coisas estão perdendo um pouco o controle. Isso é muito ruim, isso assusta muito. Nós vamos para um processo eleitoral do ano que vem, que se isso não for muito bem regrado, redes sociais, o que pode, o que não pode, o que deve, quem fiscaliza, quem controla, vai ter excessos de ambos os lados. De ambos os lados. E o problema todo, né, Zac, eu quero, passando também a palavra ao Governati, que depois é o Esforja, é que isso acontece só com quem está do lado do presidente Bolsonaro, só de um lado. Esse é o grande problema. Se houvesse uma paridade, uma justiça nas coisas, olha, o fulano é tal, mas se é do outro lado, preserva. Mas quem é que caçou? Tribunal Superior Eleitoral. Denúncia do Ministério Público. O presidente do TSE. Presidente do TSE. E aí, Governati? Pois a situação, como disse o Zac, é uma situação que não tem como adjetivar, não tem como qualificar. Nós estamos realmente sob policiamento, tá? Tão severo, praticamente, quanto se tinha no regime militar. E a mesma coisa. Vamos lá, eu tive, há pouco tempo atrás, eu repliquei uma situação que foi apresentada como sendo a sexualização dos personagens ali do Maurício, a Mônica, a Cebolinha, etc. Tá? Então, estava lá a Mônica rabiscada, né? E isso estava publicado como sendo uma sexualização desses personagens, né? E colocando, né, ali, mas rabisco, órgão genital na Mônica, masculino, rabisco, não tinha nada demais. Eu achei que aquilo ali, né, dentro dos meus valores, dos meus princípios, eu tinha que compartilhar até para chamar a atenção, porque eu sou totalmente contra, assim, ó, mas de forma radical,
qualquer tipo de sexualização de criança. Criança é ser sagrado, criança é ser inocente, né? Então, peguei e repliquei aquilo ali. Aí eu fui bloqueado no Facebook por 24 horas, porque eu tinha publicado cena de nudez. Mas cena de nudez num rabisco, tá? Aí tu vê tanta patifaria no Facebook, com esse pessoal da esquerda fazendo manifestações, mas manifestações assim que não são nem cenas de nudez, Mulheres são peladas cenas de na rua. sadomasoquismo, são cenas isso pode. de libertinagem, são cenas de Sodoma e Gomorra, são coisas assim que nem a gente... Uma depravação, né? A depravação. gente nem gosta de ver isso. Né? E aí ridicularizaram o Bolsonaro porque ele não sabia o que era Gold Shower. Mas o cara lá fazendo xixi na cabeça do outro, isso aí não tem problema nenhum. Aí vai o bobão aqui e quer alertar as famílias que isso aí está acontecendo, tenham cuidado com suas crianças e não deixe que as suas crianças também tenham esse tipo de contato com essas promiscuidades. Não, aí eu estou publicando cena de nudez e por estar publicando cena de nudez, eu fui bloqueado 24 horas. Então, essa situação foi a cassação desse deputado, que foi a maior votação da história lá do Paraná, deputado estadual, fez 8% dos votos do eleitorado, dos votos contabilizados. O cara fez uma votação fantástica. Né? Ele deu a opinião dele e que todo mundo está dizendo isso, todos os países do mundo têm desconfiança, os próprios experts em TI dizem que ela é vulnerável sim. Aí ele deu a opinião dele, passaram por cima, o presidente do TSE, Barroso, passou por cima da imunidade parlamentar, né, Záquia, que é a liberdade de expressão, que o parlamentar tem e tem que ter. Ele foi colocado pelo povo para dizer justamente o que o povo não pode dizer. E ele está lá para dizer. Aí ele é cassado. Quer dizer, é uma cassação assim, tão condenável, tão brutal, como foram cassados alguns deputados do Paraná na época do regime militar, né? Grandes deputados. Então, nós estamos sob ditadura hoje. A verdade é essa. E é uma ditadura diferente. Ela não vem de farda, ela vem de toga. Bacharel Espogia, o Cláudio Candiota tem sempre repetido aqui que nós vivemos um simulacro de democracia. Eu acho que, na verdade, poderia-se dizer também isso, é verdade, mas temos um arremedo de democracia, quer dizer, uma democracia que não resiste a uma opinião sobre algo que o mundo inteiro, né, de certa maneira, suspeita de que as urnas eletrônicas por aí afora não são confiáveis, não é uma democracia sustentável. O Govinati disse com muita propriedade que nós estamos vivendo sob uma ditadura hoje, e que essa ditadura vem de toga. Govinati, que é sabido que é a pior delas, não é? E a pior dentre elas. Pior entre elas. A ditadura do judiciário, porque contra ela você não tem para quem recorrer. E hoje o ditador mora dentro do Poder Judiciário, se chama Alexandre de Moraes. O que esse ministro, Alexandre de Moraes, tem feito ultimamente não tem qualificativo. Né? Não tem qualificativo. Ele manda prender, ele julga, ele faz, ele acontece, ele caça. Né? Imperador. É um imperador. Eu acho que o imperador romano nenhum teve tanto poder Tanto poder quanto tem esse cidadão. É uma coisa horrorosa, mas nós estamos convivendo com isso. Eu queria comentar assim, en passant e ligeirinho, Silvio, algumas coisas, como, por exemplo, a CPI, que é essa comissão parlamentar, né, de inquérito, que eu acho que é uma comissão alamentar, não parlamentar, né? Alamentar. Não bastasse as aberrações que essa comissão praticou, eu ficava estarrecido. Aliás, eu deixei de assistir, de ouvir os depoimentos, porque me enojavam. E me enojavam quando eu via um Renan Calheiros, um ladrão, um vigarista, um camarada que tem 18 processos nas costas, que o STF sentou em cima, não é? Em acordo entre eles, Legislativo e Judiciário, não julga,
tá um seu Renan Calheiros, um seu Omar Aziz, que a mulher desviou 250 milhões da saúde. Quer dizer, essas criaturas inquirindo pessoas de bem, mulheres. Desrespeitando, dando voz de prisão. Mas quem são eles para dar voz de prisão? Não bastasse o que eles fizeram durante a CPI, eu estava vendo hoje um depoimento no Senado do ministro da Defesa, do Braga Neto. Aí um senador, lá um esquerdiopata, uma figura lá deplorável de um senador, se dirigir para um ministro da Defesa, seu Braga Neto, e dizer: o senhor baixe o tom. Mas quem é essa criatura para se dirigir a um ministro da Defesa? O senhor baixe o tom para falar conosco. E o Braga Neto, humildemente, diz: não, eu não elevei o tom. Como quem diz, né? Minha voz é assim, eu falo alto. Mas, Silvio, é uma coisa estarrecedora o que esses camaradas fazem. Perfeito. Olha aqui, e não tem conserto, né? A questão eu acho que passar por isso aí pelas vias institucionais está ficando cada vez mais difícil, tá? Ficando cada vez mais impossível se passar esse terreno dessa instabilidade total, dessa ditadura que estamos vivendo, para uma situação de normalidade institucional. Você sabe o que eu quero dizer com isso. Olha aqui, ó. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, claro, começou aqui em Porto Alegre, se destacou no Rio Grande do Sul, mas também está em São Paulo. E lá no mercado paulista, ela está se digladiando com várias e grandes empresas internacionais que estão lá no mercado paulista, estão trabalhando lá há muito tempo, né? Estão consolidadas naquele mercado. E a auxiliadora predial está ganhando mercado também lá. Então, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Em São Paulo, o telefone da auxiliadora predial, 11 23 48 40 00, e aqui em Porto Alegre, 32 16 6100. Vamos falar, claro, da Corsã, a Companhia Rio Grandense de Saneamento. Daqui a pouco, grandes lances, né? Que a Corsã vai incitar voos maravilhosos aí para estender o saneamento básico para a nossa população, a maioria, pelo menos, da população gaúcha. A Corsã está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor e buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais, claro, que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Esta é a preocupação da Corsã e do governo. Corsã, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Acompanhe. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, olha aqui, vamos agora encerrar Zac, vamos respeitar um pouquinho o pessoal aqui, tal, porque afinal de contas nós não jantamos e tal, tá? Estamos preocupados porque vamos encerrar de qualquer maneira o nosso tour gastronômico. Vamos lá para a zona de Petrópolis, vamos lá para o Barranco. Altos da Protásio? Altos da Protásio. Subindo ou descendo a Protásio? Dependendo se tu vai ou tu vem. Olha que o Barranco está há 52 anos, aqui está 51, já passou 52 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital. Aliás, o Zac, eu tenho a certeza que o Zac aqui, como representante do Internacional e dirigente do Internacional, alto prócer do Internacional, como o exemplo do seu pai, Alexandre Zac, que eu respeito muito, foi um grande dirigente internacional, o Zac certamente já comemorou muito, né, no Barranco, né, Zac? Sempre no Barranco. Sempre no Barranco, na verdade. Barranco é o ponto de encontro, né? Do futebol, da cultura, da política. Lá o cara vai comemorar ou vai... Ou vai chorar. Mete mais um chope para esquecer. Pois é. Olha que o ambiente climatizado, agora tem verão, né, muito calor e tal, né, de dia, então ambientes climatizados e também ao ar livre. À noite, agora, esta hora, deve estar bombando lá o Barranco.
Telefone do Barranco para contato, você pode ir lá levar a família, amigos, namorado, namorada, enfim, o que quiser. 33 31 61 72. O Govinatsky, por exemplo, leva as namoradas no Barranco, né? O Govinatsky faz tempo. Faz tempo. Faz tempo que tu faz isso, né? E temos também a alternativa do Barranquinho, né? Que fica ali do lado, 30 28 23 10. Ligue também para o Barranquinho, né? E reserve lá o seu espaço para você se deliciar. Olha aí, não dá para... Bota essas fotos aí, não dá, né? Esse horário. Nesse horário olha, não, aqui, é demais. Judiar um pouco. Mas ainda bem que nós temos suco de petri, de laranja. Estamos escondendo aqui a fome, né? E olina. E a olina, qualquer coisa. Nós tomamos também suco de petri com olina, né? Então, olha aqui, ó, Barranquinho, você não pode... São 2 pontos da culinária do Rio Grande do Sul, extremamente conhecidos fora daqui também. Tem empresários que vêm a Porto Alegre, aqui, Zaque, tu sabe muito bem disso, políticos, empresários, e querem se reunir aonde? Não é na minha casa, não é no vizinho, não, é no Barranco. Os caras querem ir lá, né? É no Barranco. E tu tem que pagar para eles ainda, né? Mas a gente faz com... A época não tá boa para isso, né? Deixa eles lá, né? Vamos segurar um pouco, pessoal. Olha aqui, ó. Lembrando para vocês o seguinte, na próxima semana acontece na Feira do Livro o lançamento do livro Minha Vida Profissional e a sessão de autógrafos. Dia 3, quarta-feira, a partir das 19 horas, no pavilhão de autógrafos. Paulo Olímpio Gomes de Souza, advogado criminalista, nosso comentarista, participante desta bancada, orgulho nosso, um grande profissional, não só um profissional, né, uma grande pessoa. Uma grande figura. Paulo Olímpio é uma grande pessoa, um caráter maravilhoso, um cara que sabe das coisas, um cara que tem a justiça dentro da visão dele, do mundo, né? E um cara maravilhoso. A gente aprende muito com o Paulo Olímpio, não só vindo aqui na bancada, mas assistindo lá. Então, dia 3 de uma quarta-feira, a partir de 19 horas, na barraca 27. Acesse editoraage.com.br. O valor, olha, 46 pila e 40 centavos, né? O valor arrecadado será integralmente doado a entidades beneficentes. Mais um lado, né, extremamente social e de caráter do Paulo Olímpio. Paulo Olímpio, um grande abraço. Quarta-feira estaremos lá. Não sei como é que eu vou fazer aqui. Qual é o horário? 19 horas? 19, o horário do programa. Então depois segura aí, né? A bicha vai estar muito grande, né? Sai daqui. A bicha lá vai estar muito grande. Sempre tem. Tu que entende bicha grande. Vai conhecer. 90. Não, as pessoas acham que eu estou fazendo graça, mas em Uruguaiana, a fila era bicho. Fila era bicho. Por causa da Argentina, lá e tal, enfim. Bom, nós estamos nos aproximando daqui a pouco. Aí tu entrava na fila, o camarada estava na tua frente e virava para trás e perguntava... Que baita bicho. Não, tu comentava que a bicha grande, ele virava para trás e me conhece desde pequeno. Esse tem experiência também. Bom, um minutinho para cada um, final do programa. Govinatsky. Não, só para dizer que, ainda voltando bem rapidamente em relação à CPI, né, a CPI indiciou 80 pessoas. Acho que indiciou todo mundo que ouviu, indiciou. Né? Agora, obviamente, né, quem deveria ser ouvido passou ao largo da CPI. Mas está dando uma confusão lá com os deputados, porque há deputados também indiciados e isso deixou muito zangado o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. Acho que essa CPI aí, pelo jeito, vai ser, como se diz, furo na água. Tá? Não tem... ou então, como se diz também lá fora, é tosquia de porco, né? Muito grito para pouco pelo. Muito bem. Ela já começou, né, Zaque? Essa CPI já começou com um objetivo, né? O problema é esse, as CPIs são um instrumento extremamente importante na democracia e na existência do parlamento, desde que bem realizadas e sérias. Quando começa a ter som, você já sabe onde ela vai chegar, porque é uma frase que se diz sempre no parlamento, a gente nunca sabe como termina uma CPI. Esta todo mundo sabia como ia terminar. Antes de ser lido o relatório. Ela veio pronta, ela veio empacotada. Antes de ser lido o relatório já estava publicado na imprensa. Então isso aí começa a gerar o descrédito, vai virar em pizza. Qualquer CPI, e é importante que em determinados momentos nos parlamentos estaduais ou federal exista a CPI para que se possa fazer determinadas averiguações, mas o preconceito, vai terminar em pizza, não dá nada, é exatamente por isso. É exatamente por esses exemplos, quer dizer, se fazia ali uma peça de teatro, quer dizer, as pessoas estavam mais preocupadas com televisão, a hora do relatório, a hora do Jornal Nacional, quer dizer, as coisas tudo montada, aí é complicado, né?
Em determinado momento, inclusive, eles próprios não se entenderam, porque o presidente e o relator estavam brigando, porque um queria mais holofote do que o outro. Nós falamos há pouco, né, Zac, aqui sobre a questão do funcionário público. E aqui foi ressaltado que muitas vezes, por causa da ação de poucos, muitos acabam sendo culpados pela ineficiência. A mesma coisa se pode dizer da CPI, porque a ação desses políticos que são desqualificados acaba desqualificando a classe política. Dificilmente, Silvio, a gente vai pegar em qualquer parlamento, sempre tem um deputado que é exemplo, uma referência, jamais a gente vai encontrar ele querendo presidir uma CPI. Porque ele sabe que aqui, com todo respeito, não é para parlamentar sério. Aquilo ali é palanque, ali é interesse eleitoral e politiqueiro. E perdeu a sua essência, né, que era para investigar. Eu só queria fazer um pequeno registro, se me permite. Eu estava lendo agora, após recurso do MP, dupla absolvida por pegar comida vencida do lixo de supermercado volta a ser julgado. Quer dizer, 2 pessoas e uma criança e um menor, em Uruguaiana, pegaram no lugar de descarte do supermercado, que vai botar fora, comida vencida, algumas fatias de queijo, de presunto, de linguiça, não sei o que. Foram presos, foram absolvidos de imediato pelo juiz, mas o MP recorreu e agora o tribunal vai julgar. Olha o gasto. E foram avaliados as peças vencidas em R$50, que a polícia devolveu para o supermercado e o supermercado descartou novamente. Quer dizer, o que se gasta no dinheiro público. Quer dizer, tu acha que as pessoas pegaram aquilo que as pessoas estão morrendo de fome? Ah, porque um tinha antecedente criminal, não foi condenado, foi denunciado, mas não foi condenado. Mas as pessoas estão sem comer, né? Tem gente condenada aí, ex-presidente da República, e está solto, né? E aí, Jorge? Só uma notícia bem ligeirinho. O Mark Zuckerberg, da Facebook, anunciou hoje que a Facebook passa a se chamar Meta. Que tal? Não vai mais se chamar Facebook, vai se chamar Meta. Aí perguntaram de onde veio o Meta, né? Então eles têm um programa de metaverso, que eu também não sei o que é, não sabia, e é coisa muito nova, mas só resumindo, esse programa, o que o Facebook pretende com isso, é um programa de integração da pessoa que está mexendo ali com o outro tipo de jogos, esses joguinhos que tem de... Perfeito. Então a Facebook vai criar essa plataforma de integração. Agora vai ser Meta. Governador, um abraço para quem hoje? Um abraço para todo mundo, um abraço aí para os funcionários públicos pelo dia de hoje. Nada em especial? Não, um abraço à bancada aqui. A bancada. Ele foge, né? O cara foge. É roliço, né, tio? Costeando alambrado. A turma do Brisa. Opa! Costeando alambrado, essa que você. Costeando alambrado. E aí, Isaac, o recado final? Não, alegria, primeiro, de voltar aqui, enfim, e podermos falar um pouco das coisas. Mas eu quero, se me permite, mandar um beijo pro meu neto. Ah, claro. A saudade dele, neto, uma semana sem ver, eu já fico nervoso. Qual é a idadinha dele? Um ano e 5 meses. Parabéns. Primeiro e único, quer dizer, a gente trata... Um outro coloradinho que tá aí. Sim, ele é interessante, ele nasceu no dia 15 de abril, e antes de ter o CPF, né, de ter registro, ele foi registrado no Beira-Rio. Ah, Isaac, Gurice. Sócio... Primeiro é Colorado, depois a nacionalidade ele escolhe, mas Colorado o vô escolhe. Interessa a nação colorada. Vilmar Grovinazzi, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Uma boa semana, bom final de semana. Bem, é sexta-feira. Mas já é sexta-feira. Se cuida, né? Vai devagar. Vai devagar, não vai no barranco. Isaac, obrigado, um abraço. Prazer todo meu. Uba, um abraço. Obrigado, à família. Silvio. Prazer grande. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e principalmente pela fidelidade aqui, a nossa atividade há 29 anos no ar, completando agora em janeiro.